Olá! Está selecionado aqui os 10 conteúdos mais importantes de literatura para a gente poder observar e fazer a sua provinha do Enem. Bora começar olhando para os conceitos de arte e literatura. O que nos importa mais aqui? É conseguir entender que a literatura, sendo a arte da palavra, ela vai trabalhar com diversos sentidos. Esses diversos sentidos são a plurissignificação. Essa plurissignificação leva a gente para um montão de figuras de linguagem, que daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas. Mas assim, essas figuras de linguagem criam interpretações diversas. E é essa que é a pira da literatura, porque o texto que não é literário, ele é muito objetivo. O texto literário é mais subjetivo, vai dar essas diversas interpretações. Só que a maior dificuldade da gente veicular a arte com a literatura é que às vezes a gente não entende que um período literário consegue responder para a gente também um período das artes visuais, um período da música. Então, vamos entender como é que a arte literária se veicula às outras artes. Vamos pensar o seguinte: quando tu lê um texto, ou quando tu assiste um filme, ou quando tu vê um quadro, o ideal é a gente conseguir fazer uma conexão histórica. Esse texto, ele vem de que lugar? Ah, esse texto é um texto lá do Jorge Amado. Pois bem, então a gente está falando de um texto da Bahia, a gente está falando de um texto do início do século XX, e aí a gente precisa puxar historicamente na nossa cabeça o que está acontecendo naquele momento. Porque todo um contexto histórico costuma influenciar uma obra. Nenhum poeta, pintor ou músico está deslocado do seu lugar. Então, automaticamente, a gente vai ter elementos que mostram para a gente a proximidade daquele texto, daquela imagem com o contexto. Por isso, é sempre muito importante, na hora de interpretar um texto literário ou uma obra de arte qualquer, entender isso aqui: texto e contexto. Vamos pensar o seguinte: observem a imagem que está aparecendo aí para vocês, que é uma imagem do futurismo que nasceu lá na Itália. Essa imagem do futurismo mostra para a gente uma perspectiva de velocidade. Percebam que ela tem linhas de velocidade que, quando a gente olha, parece ter um objeto se movendo. E isso, por que é tão importante pensar o contexto? Porque o futurismo nasceu no início do século XX, que é quando as coisas estavam se modernizando. Os carros, os trens, a velocidade nas cidades. E isso vai ajudar a gente a interpretar essa obra. Outra coisa que é importante, uma percepção subjetiva. A gente sempre diz, não é a nossa subjetividade que vale na interpretação de uma obra de arte. O que vale na interpretação de uma obra de arte é buscar a subjetividade de quem produziu ela. Mas vou saber o que estava passando na cabeça do Miró quando ele fez esse risco aqui. Realmente, a gente não tem como saber. A gente sabe, então, que o Miró é surrealista e que o Miró trabalha com uma percepção de subjetividade, com uma ideia de trazer o inconsciente. Por isso, até uma brincadeira desse traço infantil, uma coisa que sai do inconsciente e que brinca com cores. Vamos perceber, a partir disso, que também temos conceitos científicos. Observe essa obra realista que está aparecendo para vocês aí. Mas como é que tu sabe que é realista, Camila? Eu sei que ela é uma obra realista porque ela traz trabalhadores do campo. Mostra pessoas trabalhando com roupas mais simples. E um dos principais objetivos do realismo é exatamente trazer a ideia de que a gente precisa retratar a realidade objetiva da vida das pessoas. E uma boa parte desses quadros trazem pra gente a vida do trabalhador. Olha só, em oposição a esse quadro realista, a gente vai lá e olha para esse quadro romântico. Ele é super bem pintado também, traz um retrato super fiel, mas o que está acontecendo aqui é uma mulher chorando enquanto um homem observa. Isso é um traço bastante romântico. E isso é uma análise científica que a gente deve fazer. Igual quando a gente chega para observar um poema.
Vamos falar de um poema bem curtinho do Mário Quintana, quando ele vai lá e fala assim: ah, todos esses que estão aqui atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Poxa, você vai olhar e vai dizer assim: ah, isso não tem nada de científico, Camila. Não tem científico, mas tem de subjetivo, tem de texto e tem de contexto. Por que essa ideia de que a gente precisa olhar o contexto? Eles passarão, eu passarinho. Tem aqui uma união entre o olhar do poeta para o mundo e dos próprios empecilhos que ele passa na vida dele. Então, sempre que a gente vai observar uma obra de arte, a gente precisa trazer toda essa carga de conhecimento por trás. Por isso que quando aparece uma questãozinha do Enem para vocês com um texto literário ou com uma obra de arte, a gente vai ter que fazer esse movimento. Vamos pensar no street art, grafite. Grafite é uma coisa que acontece hoje e às vezes pode estar ligado a uma letra de hip hop. Então, percebam sempre como, vou observar um grafite, um picho, uma instalação de rua, vai ter relação com o urbano, com a cidade, com novas formas de olhar a arte. E aí, de repente, do nada, aparece uma letra de rap pra gente. E aí a gente percebe que tem essa mesma relação, o urbano e as realidades da cidade ali dentro. Bora conhecer agora um pouco mais sobre as plurissignificações e as nossas figuras de linguagem. Então, como eu falei para ti antes, as figuras de linguagem são super importantes para a gente entender a arte literária e até as artes visuais também. Mas a gente vai dar uma olhada com bastante calma sobre algumas figuras de linguagem que aparecem bastante na prova e que eu posso mostrar para você como funciona ela dentro de uma escola literária, dentro de um tipo de literatura. As figuras de linguagem são expressões de plurissignificação. Expressões de mais de um sentido, principalmente na arte literária. E aí eu quero mostrar para vocês essas figuras que estão aqui e onde a gente poderia encontrá-las, por exemplo, em alguma coisa especificamente literária. Olha só, as metáforas, elas estão em todos os lugares. Não tem nem como dizer assim, metáfora é algo específico de uma escola literária. Então a gente vê metáfora para todos os lados. Eu posso dizer assim, a vida é um sertão sem porteira. A gente sabe que a vida não é um sertão sem porteira, mas o que eu quero dizer quando eu digo isso é que a vida é um grande espaço lindo e maravilhoso que a gente abre a porteira e só vai para caminhar, não é? Isso é uma metáfora. Agora, as metáforas, elas são parecidas com as comparações. O que diferencia uma metáfora de uma comparação, por exemplo, é que as comparações têm obrigatoriamente o uso de um conectivo. Então, eu posso dizer assim, a vida é como um sertão sem porteiras. A partir daí, eu tenho uma comparação e não mais uma metáfora. Então, fiquem atentos a isso. Sempre que a gente tiver proximidade de significados e tiver ali no meio um conectivo, tal qual, como, tanto quanto, a gente tem uma comparação. Se tiver direto, a gente tem uma metáfora. Agora aqui, sinestesia. Sinestesia é legal a gente lembrar quando a gente está falando de autores como Cruz e Souza. Cruz e Souza é um poeta simbolista e tem como característica a sinestesia. A sinestesia é o quê? É quando a escritora ou o escritor colocam nos seus textos uma mistura de sentidos. Então a gente vê cheiro misturado com gosto, sons com tato, coisas que estão relacionados aos nossos sentidos do corpo. Então, se aparecer, por exemplo, Cruz e Souza para você e tiver uma opção sobre sinestesia, dá para ficar ligado para ver se não tem alguma relação direta com a pergunta. Outro escritor que gosta muito de usar sinestesias é o Jorge Amado, porque ele faz uma longa descrição das cidades e essas descrições envolvem cheiros, cores. Fica ligado nisso que sinestesia é uma figura bem forte. Agora aqui, metonímia. Metonímia é uma aproximação de significados entre um objeto X com algo que possa representá-lo. Então, o mais comum da gente ver, por exemplo, para falar de metonímia, é quando a gente substitui marca por produto. Aquela história de, em vez de comprar água sanitária, a gente vai comprar que boa, né? O nome é água sanitária, mas a gente fala que boa. Agora, dentro da literatura, é muito comum eu dizer, por exemplo,
Ah, me apaixonei pelos olhos dela. Em geral, as pessoas não se apaixonam só por olhos, né? Elas se apaixonam pela pessoa. Então, o que eu fiz aqui? Uma metonímia. A parte pelo todo. Isso é uma metonímia interessante. Uma outra coisa que se fala muito na literatura também é a ideia de uma pessoa pelo coletivo. Isso acontece bastante no naturalismo, porque a gente tem o que a gente chama de personagem tipo. Então, vai lá, aparece o Curtiço, o Mulato, é um trecho de uma dessas obras para vocês na prova. Pois bem, pode ser que ele apareça uma metonímia, que tem uma representação. A mulata. A mulata, lá no Curtiço, que é a personagem Rita Baiana, ela é uma representação de todas as mulatas do Brasil. Às vezes vai ter o operário, o trabalhador. A gente sabe que todas as mulatas, os operários, os trabalhadores são diferentes entre si. Mas a gente faz uma metonímia criando um personagem tipo, colocando uma pessoa para representar uma classe. Vamos lá. As antíteses são um clássico. É quando a gente coloca uma palavra, uma completamente contraditória, quer dizer, são antônimos, e aí elas estão significando uma ideia geral. Por exemplo, aquela história da musiquinha do Lulu Santos, né? A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Então, a gente tem palavras que são antônimos, que estão criando uma ideia maior e estão na mesma frase. Um poeta que vocês podem ver isso com muita facilidade é o Gregório de Matos Guerra, lá no Barroco. Hipérboles. Hipérboles são características de uma das maiores escolas literárias que o Brasil teve, que foi o romantismo. Por quê? Hipérbole é exagero. Então, lá no romantismo, você vê um grande uso de adjetivos, falando que a pessoa é linda, maravilhosa, perfeita, etc, 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 idealizando figuras, idealizando a mata, a natureza, exagerando sobre elas. Então, isso é bastante comum no romantismo. E, por último, o eufemismo. O eufemismo ele pode ser usado em alguns momentos diferentes. O que é o eufemismo? É quando a gente tenta passar uma informação aliviando um pouco a barra. Eu posso dizer aquela frase clássica, né? Ah, a pessoa faleceu. Faleceu, tecnicamente, seria um eufemismo. Na verdade, eu quero dizer que a pessoa morreu, tá? Mas, assim, às vezes a gente também usa eufemismo para falar de ironia. Às vezes, o próprio Machado de Assis, na sua obra, vai lá e aplica ironias usando eufemismos. Tem um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que até já caiu no Enem, que tratava de ironia, que fala que o cunhado do Brás Cubas, ele nem era tão mal assim. Ele batia só nos escravos fujões. Isso é uma tentativa de eufemismo, mas que está todo completo com a ironia. Então, percebam que a gente pode identificar figuras de linguagem dentro dos próprios movimentos literários. Bora lá para a gente seguir aqui. E aí, claro, né? A gente já sabe arte, literatura, figura de linguagem. E aí você precisa de dicas rápidas de como interpretar um poema. É sempre muito difícil, né? Porque sempre vai cair poema. Tem poemas que são muito mais fáceis. Tem poemas que a pergunta vai fazer uma coisa muito mais simples, mas tem poemas que exigem uma interpretação mais profunda. E é nesse que eu quero que você se ligue nessas dicas. Primeiro, vamos ler o enunciado. Não adianta nenhum texto, nem poema, nem texto literário, nem texto não literário. Não adianta. Primeiro, lê o que está pedindo para não ficar se matando lendo texto complexo. Depois que a gente leu o enunciado e percebeu que a gente vai precisar interpretar, bora buscar palavra parecida no texto. Tem, às vezes, no enunciado, palavras que aparecem sinônimos, que tem alguma ligação de significado dentro do poema. Então, normalmente, se liga nessas palavras, porque elas podem ajudar a responder a questão. E outra coisa, normalmente, a gente busca essas palavras como palavras-chave. Olha bem o poema. Perceba se as palavras se repetem, ou se tem muitos sinônimos sobre elas, ou até antônimos. Apareceu a palavra e vários antônimos sobre aquela mesma palavra lá em cima. Tudo isso são palavras-chave. Uma coisa que a palavra-chave tem como característica também é o uso
de muitos adjetivos sobre uma mesma palavra. Se a gente está qualificando demais uma mesma coisa, é porque essa palavra é importante. Ah, vamos lá, está com dificuldade? Chega, lê mais de uma vez, porque depois de identificar essas palavrinhas, a leitura repetida ajuda a entender melhor. Uma outra coisa que eu já falei agora, associa característica, associa contexto. O texto está aqui, qual que é o contexto dele? O autor, a escola literária, o momento histórico, tudo isso ajuda a gente a entender. Se a gente está falando de poetas como Ana Cristina César, que faz parte de um movimento de resistência à ditadura militar, e também que está ali no underground, que é diferentona, que não está no centro das publicações, as temáticas vão ser voltadas para essa perspectiva. Então é sempre bom ficar ligado ali, ó, nomezinho do autor, nomezinho da obra, ajuda a gente a entender. E por último, gente, foca no contexto. Foca no contexto não só histórico, como eu falei antes, mas no contexto do texto. Porque às vezes a gente chega, lê o poema e fala, ai, não entendi. Ai, não sei que palavra é essa. Ai, não entendo nenhuma dessas palavras. Ai, meu Deus. Não vai adiantar. Então, olhou a palavra que não entende, tenta excluir isso da cabeça e ver o que está no todo da frase, no todo do verso. Isso ajuda a gente a não ficar muito tempo em desespero sem saber o que está acontecendo. Tá? Então, usando bem direitinho as figuras de linguagens e entendendo esse passo a passo, tenho certeza que tu não vai sofrer muito na interpretação de poemas. Bora lá! E agora, queremos falar sobre Machado de Assis. Sempre. Ah, não cansa? Não, não cansa, até porque ele não para de aparecer, né? Pensa comigo, no ano de 2021, caiu 3 questões de Machado de Assis no Enem. Olha que loucura! Então a gente vai precisar voltar a falar dele sempre. Eu me incomodo zero. Tenho certeza que você também não se incomoda. Então vamos falar um pouquinho sobre as características da obra do Machado, né? Características gerais para a gente entender. Primeiro, vamos lembrar que o Machado é um escritor realista. E ele traz para o Brasil a contradição ao romantismo. O romantismo, ele era aquela coisa da subjetividade, da hipérbole, da imaginação, dos amores impossíveis, etc. Certo? O realismo vem para trazer um olhar um pouco mais científico para o mundo. Isso porque as ciências começaram a tomar um lugar muito importante no meio acadêmico, rompendo um pouco com um olhar muito religioso que se tinha de explicação do mundo. Aí, nesse momento, no século XIX, a gente vai ver que começa a nascer as ciências sociais. O Darwin nos apresenta a questão da seleção das espécies, de como que pode ter, né, se desenvolvido aí características de determinadas espécies e pessoas ao longo da história. Então, a gente tem um outro olhar agora, um olhar bastante científico sobre o mundo. E aí, é claro que a literatura também acompanha esse movimento. Sai da subjetividade e vai para a objetividade. Então, o Machado de Assis vai representar esse movimento mais objetivo. Então, tem como característica a objetividade no sentido de ser mais descritivo, a gente vai ter descrição de ambiente, a gente vai ter descrição do personagem, mas não só mais uma personagem que vai ter uma descrição física, mas também uma descrição psicológica, um aprofundamento mais psicológico de pensamento das personagens. A ironia é uma característica muito importante. Por quê? Porque o Machado faz crítica social, assim como todos os realistas. Os realistas da Europa fazem uma crítica social mais direta. O Machado de Assis aqui, ele faz o quê? Crítica por ironia. Debochada ela, né? Sabe essa história? Então, o Machado faz isso, uma ironia fina, em que ele coloca as contradições da burguesia brasileira dentro desse processo. A gente vai ver que a burguesia brasileira que ele critica está muito representada pela corte carioca, pelos novos ricos, pelos antigos ricos monárquicos e como que eles estão lidando com a ascensão da burguesia. E aí ele vai fazer essa crítica a partir da corte, da burguesia carioca e da representação de poderes. Então ele vai fazer uma crítica às instituições, à igreja, ao poder, ao casamento. Ah, meu Deus, esse homem critica todo mundo.
Mais ou menos isso. Quando a gente fala em críticas a instituições, a gente está falando que não é uma crítica diretamente voltada a uma pessoa, mas como as relações sociais estão ligadas com as instituições no Brasil e como muitas vezes as instituições mandam e desmandam nas relações sociais. E uma instituição bem importante aqui é o próprio dinheiro. Ele vai falar sobre os interesses sociais, por exemplo, sobre as relações de poder de homens sobre mulheres nos casamentos. Enfim, a gente tem bastante crítica aqui. Botei para vocês a verossimilhança. A verossimilhança está muito ligada à objetividade. Quer dizer, se antes no romantismo se idealizava, aqui no realismo a gente tem uma proximidade com a descrição do real. Então, tem uma descrição que o Machado faz em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz que a Virgília, que é o grande amor da vida dele, era bonita, tinha o rosto fresco, mas ele não escondia que ela também tinha sardas e espinhas. Por quê? Porque a gente está falando de algo mais verossímil, mais próximo à realidade, e não idealizado. E aí, assim, o Machado escrevia conto, crônica, romance, texto jornalístico e também escreveu poemas. É importante a gente saber que antes do realismo em si, a gente teve uma fase romântica. Então, lá naquela fase romântica, ele chegou a se inspirar nas idealizações femininas, por exemplo. Escreveu mais poemas, poemas inclusive mais melancólicos, relacionados à morte da irmã. E aí, quando ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que a gente tem a primeira obra realista do Brasil. Em Memórias Póstumas, a gente já começa vendo a ironia, né? Um livro realista, comprometido com a verossimilhança, mas quem narra a história é um homem morto. Isso porque fica muito mais fácil desse homem criticar a realidade em que ele mesmo vivia. Por quê? Porque era um homem da burguesia brasileira que nunca fez nada, se sentia um parasita no mundo e ele vai contar a história desse parasitismo, ironizando a si mesmo, aos seus pares, em um livro. E, além disso, é importante perceber que, a partir de Memórias Póstumas, a gente consegue ver o Machado muito pessimista. O final do livro de Memórias Póstumas fala, né, que, bem, ele não fez nada, mas pelo menos ele não teve filhos. Não deixou para o mundo o legado da miséria. Fala isso no final do livro. Quando a gente chega em Quincas Borba, que é um outro livro importante da tríade, ele vai falar de um homem que fica rico repentinamente e que vai tomar vários golpes e fica pobre tão repentinamente quanto ficou rico. E aí a gente chega em Dom Casmurro, com a separação fatídica de Capitu e Bentinho a partir das relações de poder. E aí a gente começa a pegar contos em que há separações, em que há assassinatos. Então existe aqui também bastante características de pessimismo. Observem se aparecer nos textos para vocês um pouco sobre a cultura do Rio, as culturas populares, também as culturas eruditas, um olhar crítico sobre o Brasil. Acho que é legal a gente pensar sobre isso, tá bom? Então, agora eu quero mostrar para ti o pré-modernismo. A gente sabe que o pré-modernismo não é uma escola literária. Isso é sempre importante reafirmar. Por quê? Porque pré-modernismo não significa nada, no sentido de que a gente não tem um dogma por trás ou uma corrente que pense algo sobre pré-modernismo. O que acontece aqui é que os escritores desse pseudo-movimento escreveram suas principais obras no início do século XX, alguns anos antes da Semana de 22, que é o momento em que a gente tem o nascimento do modernismo no Brasil. Então é por isso que eles ganham esse nome, pré-modernismo. Mas é claro, a gente sempre consegue encontrar algumas correlações entre a obra desses escritores. E essas correlações estão aqui. A gente vai ter um olhar para o Brasil profundo. O que que isso significa? Antes, que nem eu falei agora na aula do Machado, se falava muito do Rio de Janeiro. O romantismo, durante muito tempo, focou muito o seu olhar para a corte, os costumes do Rio. O próprio Machado de Assis fazia o seu olhar e a sua crítica para essa corte, para a burguesia em ascensão carioca. Só que, toda vez que se tocava um pouco sobre o interior, que se afastava dessa questão da capital,
era muito caricato, como é o caso do romantismo. O romantismo, quando falava do interior, das selvas, do campo, falava de um jeito meio assim, olha o cara do campo, umas coisas, sabe, caricato mesmo, sem ter uma realidade do que acontecia. Aqui, no pré-modernismo, eles buscam fazer uma fotografia desse interior. Lá onde trabalham as pessoas do campo, nas fazendas, ou lá no interior das cidades grandes que ainda não eram desenvolvidos, onde estava começando a favelização, ou até mesmo no interior mais profundo do sertão baiano. Então aqui a gente vai ter um retrato de um Brasil que antes não aparecia na nossa literatura de forma tão profunda. E se aparecia, ou não tinha destaque suficiente, ou não retratava a realidade com a fidelidade necessária. Para além disso, a gente tem que lembrar que o final do século XIX e o início do século XX estava tomado pelos ideais científicos, igual eu falei ali antes na aulinha do Machado. Quer dizer, a gente tinha muita ciência se desenvolvendo e, infelizmente, um grande número de pseudociências. O que eu quero dizer com pseudociências? O determinismo biológico e social que apontavam superioridade de raça ou superioridade voltada a nascer bem ou nascer mal, por exemplo. A própria eugenia, que vai ser uma ideologia muitíssimo racista e utilizada como desculpa para experimentos em seres humanos durante o nazismo, por exemplo, o darwinismo social, todas elas são pseudociências. Apareceram como algo científico no final do século XIX e foram utilizadas ao longo do tempo como desculpa para preconceitos. Então, tudo isso também permeou a obra desses escritores. E aí, para a gente entender um pouquinho, eu vou começar com dois escritores bem importantes, o Lima Barreto e o Euclides da Cunha. Eles são escritores que buscam muito retratar a realidade dos espaços em que eles viviam. Na verdade, a ideia aqui é passar um pouco da percepção do olhar desses escritores. O Lima é um homem que nasceu e viveu no Rio de Janeiro e que ele vai fazer uma crítica social bastante forte sobre a questão do racismo, sobre a corrupção, e ele vai trazer a corrupção não só como algo inerente ao sistema que a gente vive, porque ele critica a questão do sistema, vai criticar o protecionismo dentro das Forças Armadas, com o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, o protecionismo de quem está no poder, vai denunciar o golpe da República, mas ele vai falar também um pouco sobre uma corrupção um tanto quanto inerente às pessoas. A gente tem alguns contos dele em que mostra claramente que as pessoas são corruptíveis quando se fala de dinheiro. Ele vai abordar um nacionalismo, mas um nacionalismo crítico, vai mostrar o quanto as utopias acabam sendo devoradas pelo sistema. Então ele é um cara que traz elementos de crítica social bem forte, mas retratando essas críticas dentro da sociedade carioca. Processo de favelização também, né? Como foi essa coisa de botar abaixo os cortiços e criar as favelas nas periferias cariocas. E tem uma coisa muito importante na obra dele, que é o tema da loucura. Ao contrário, por exemplo, do Euclides da Cunha, que vai trazer o determinismo para dentro da obra dele, o Lima Barreto critica o determinismo. Ele tem um livro que chama Cemitério dos Vivos, em que ele vai contar, né, uma forma meio biográfica, meio ficcional, de como eram os hospícios no Brasil. Vai falar o quanto as pessoas acreditavam que filho de bandido, bandido é, ou filho de alcoólatra inegavelmente será alcoólatra, mostrando isso, o quanto isso é errado e negativo. Então, ele tem esse ponto de vista e a crítica é bastante forte. Agora, quando a gente olha para o Euclides da Cunha, ele é um cara que nasce na corte, mas ele é um jornalista que vai ser enviado para cobrir a Guerra de Canudos. A cobertura da Guerra de Canudos é muito importante porque ele vai conseguir mostrar para a gente como foi a criação do Arraial, quem eram as pessoas que viviam no Arraial de Canudos, falar daquele líder messiânico Antônio Conselheiro e também trazer um pouco sobre como foram as tentativas de invasão do exército republicano naquele espaço, né? É importante a gente lembrar que a Guerra de Canudos vai se dar por uma ideia de que o Antônio Conselheiro, por ser esse líder messiânico
querer voltar à monarquia, o exército republicano precisa atacar para que não haja nenhum problema com a república. Então vai ter essa disputa muito forte. E o Euclides da Cunha vai apresentar para a gente um olhar que o sertanejo, ele é um cara muito forte. A frase, né, o sertanejo antes de tudo é um forte, vem desse livro, em que ele faz uma comparação entre a terra, que é a primeira parte do livro, né, o primeiro grande capítulo do livro, em que ele vai explicar biologicamente, geograficamente, climaticamente como é o sertão. E aí ele vai fazer com que esse sertão reflita no homem sertanejo. O homem é a segunda parte do livro. E aí vai mostrar um pouco do determinismo. Se a terra é seca, o homem é seco. Se a terra é resiliente, o homem também o é. Então aqui a gente vai ter uma relação direta entre a terra e o homem, né? As pessoas que vivem naquele sertão. Para, num último momento, a gente ter a luta, que é o momento em que a gente vai ser apresentado para a Guerra de Canudos em si. Outras duas figuras bem importantes aqui são o Monteiro Lobato e o Augusto dos Anjos. O Monteiro Lobato tem uma vastíssima obra jornalística infantil com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que faz uma recuperação bem forte do que era aquela coisa do nosso folclore, Saci Pererê, a Cuca, a natureza. Mas eu quero chamar a atenção de você agora para uma coisinha que é a ideia do Jeca Tatu. O Monteiro Lobato tem uma obra que chama Urupês. É uma obra de contos e lá ele cria essa figura do Jeca Tatu, que está aqui para vocês darem uma olhadinha quem figura é essa, que eu tenho certeza que vocês reconhecem bem rapidinho quando vocês lembram de uma festa junina, por exemplo. E o Jeca Tatu, ele nasce nessa obra Urupês sendo achincalhado. O Monteiro representa ele como um atraso para o Brasil, porque ele não quer trabalhar, porque ele está sempre com preguiça, porque isso é que é o trabalhador brasileiro que não avança, né? Cheio daqueles preconceitos bastante típicos da obra do Monteiro. Só que depois de um tempo, vai ter aquele movimento de tirar, né, o pessoal ali dos cortiços, principalmente pela criação de uma ideia de um Rio de Janeiro que vai ser perfeito, que vai se voltar para Paris, mas vai ter também essa coisa de tirar as pessoas pobres dos lugares centrais e também tentar eliminar um pouco da questão das doenças do centro da cidade. A questão dos ratos, da peste bubônica, a busca pelo saneamento básico. E aí o que ele faz? Tem algum momento que a chavezinha dele vira em que ele entende que o Jeca Tatu talvez não fosse um preguiçoso, mas sim um homem doente. Ele continua classificando o Jeca Tatu como feio, raquítico, sem força, amarelo e não sei o quê. Mas ele começa a olhar para esse personagem para dizer que talvez o que causa isso nele não é preguiça, mas sim alguma doença, sim falta de vitamina. E aí a gente vai ver que ele usa o Jeca Tatu para tentar conscientizar as pessoas. Inclusive, é no mesmo momento em que a gente vai ter a revolta da vacina, que é aquele momento importante da história do Brasil, e quando vai ter a descoberta de vacinas importantes e o início para falar da vacinação no nosso país. Então, acho legal lembrar disso. Um outro texto importante para a gente conhecer, mas que a gente vai discutir um pouquinho melhor agora no próximo bloco, é o Paranoia ou Desmistificação, que é uma forte crítica que ele faz à obra, né, à exposição da Anita Malfatti em 1917. Mas vamos falar um pouquinho daqui para frente, segura que a gente já fala mais sobre isso. Para finalizar os pré-modernistas, quero falar do Augusto dos Anjos, o único poeta aqui dessa fase da literatura. O Augusto dos Anjos é um cara que é muito original. Todo mundo fala dele como alguém que é muito diferente e que traz um tipo de poesia que nunca se viu antes. Por quê? Ele vai trazer uma linguagem científica para dentro da poesia. Ao passo que ele traz estruturas tradicionais, como o soneto, as rimas ricas, as temáticas clássicas, que tem a ver com o pessimismo, com o desespero, um pouco sobre projeções do mundo. Ele também vai falar sobre cardíacos,
sobre vermes, sobre sangue, sobre escarro. Então ele vai trazer elementos da linguagem científica para dentro da poesia. Então se liguem nisso. Agora, vou falar para ti talvez uma das coisas mais importantes. Por quê? A Semana de Arte Moderna, semana de 22, esse ano completa 100 anos. Logo, temos uma efeméride, né, que é uma comemoração de data fechada. E isso é bem importante para o Enem. Mas não é só porque é uma efeméride. O modernismo em si sempre cai com bastante frequência no Enem. Então a gente vai ter que dar uma atenção bem especial aqui para a semana de 22. E aí vamos entender. Primeiro, a Semana de Arte Moderna acontece em 1922 com a proposta de fazer um processo de descolonização do pensamento. O que eu quero dizer com isso? É um momento em que eles pensam assim: precisamos criar uma nova independência. O que é essa nova independência? Já que a gente está fazendo 100 anos de independência, no caso de 1922, né? A gente precisa pensar por que o Brasil não se independentizou culturalmente. E aí eles vão buscar nas raízes do Brasil novas artes, artes com identidades mais brasileiras. E aí a gente pode ver, por exemplo, essa obra aqui da Tarsila do Amaral que está aparecendo para vocês. Essa coisa de ter mais casinhas coloridas, mais verde, vai trazendo elementos brasileiros, certo? Para além disso, é legal a gente pensar que a Semana de 22 é uma grande ruptura. Porque ela quer se independentizar, porque quer pensar uma nova arte, ela rompe com o passado. Então, ela vai fazer críticas ao parnasianismo, que são aquelas obras de arte que falam, não dizem nada, a crítica ao romantismo, ao realismo. Por quê? Porque reproduziam muito o que vinham da Europa e não buscavam uma arte tipicamente brasileira. Então, eles vão fazer essa crítica ao passado, romper com o tipo de arte que se fazia até então, e eu destaco o parnasianismo para ti, por quê? Porque o parnasianismo, ele vai ser alvo de crítica direta de um poema do Manuel Bandeira que chama Os Sapos, que vai ser lido na Semana de Arte Moderna, e nesse poema os caras ficam chamando os parnasianos de sapo porque eles coacham, mas não dizem nada. Fica a dica para tu ler esse poema, que eu acho que ele pode ser importante para a prova. Voltando então, se faz ruptura com tudo isso, eles também se inspiram em algumas coisas. E aí é legal a gente pensar o seguinte: tu acabaste de dizer que eles não querem mais reproduzir a Europa. De fato, não querem mais reproduzir a Europa, mas eles trazem elementos das vanguardas europeias. Por quê? As vanguardas europeias, elas são novos pensamentos sobre arte. Vão romper também com o passado para criar novas perspectivas. O futurismo, por exemplo, apesar da sua raiz muito fascista, vai dar para o Brasil uma perspectiva de uma literatura fragmentada. Quer dizer, pedaços de texto soltos uns juntos do outro que criam uma imagem maior, como se fosse uma imagem do cinema, por exemplo. Trazer também velocidade, uma ideia de mostrar a urbanização. E uma obra muito importante da Semana de Arte Moderna, desse primeiro movimento do modernismo, é uma obra que chama Pauliceia Desvairada, no Mário de Andrade, em que ele fala exatamente disso, de uma São Paulo em crescimento, tá? Então é legal pensar sobre isso. Outra aqui é o surrealismo. O surrealismo pensa muito sobre uma arte inconsciente, uma arte que venha do sonho, da psique, muito influenciada pelo Freud. E isso vai aparecer um pouco nos quadros da Anita Malfatti, vai aparecer em algumas obras do Oswald de Andrade, do Menotti Del Picchia. Então é legal a gente fazer essa ligação. O dadaísmo, ele nem é tão forte aqui no Brasil, mas ele vai trazer para a gente essa perspectiva de que existem possibilidades de eu criar uma arte a partir de objetos que já existem. E por último, o cubismo, que tem muito a ver com a forma. Então, mostrar que as poesias, às vezes, elas não vão mais aparecer naquele formatinho bonitinho do papel,
mas podem se distribuir na página de um jeito diferente. Então é legal a gente saber que as vanguardas influenciaram muito a Semana de Arte Moderna e os nossos primeiros modernistas. Fiquem ligados nela também, porque é legal a gente dar uma estudadinha nesses movimentos de vanguarda. Voltando então para o Brasil. Bem, se eles são pessoas que querem pensar uma arte tipicamente brasileira, a gente tem que pensar que eles são nacionalistas. Mas não é um nacionalismo ufanista, aquela ideia de Brasil é maior que não sei o quê. Não é isso. É um nacionalismo crítico. Quero dizer, precisamos valorizar o Brasil, nossa cultura, nossa arte, mas sem reproduzir as opressões, sem reproduzir a questão de mostrar a pobreza como algo comum, ou valorizar a escravidão, valorizar a burguesia. Pelo contrário, eles pensavam que para a gente ter um país melhor, olhar para a nossa nação de forma realmente nacionalista, era preciso mudá-lo, era preciso transformá-lo. Não é à toa que os pintores, as pintoras, escritores e escritoras desse momento trabalham muito com a questão social, vão fazer longas críticas sociais à burguesia paulistana, vão falar bastante sobre o problema da fome, do abandono, da diferença da sociedade brasileira. Todos eles, inclusive, estavam envolvidos diretamente com movimentos sociais, partidos políticos de esquerda. E aí é legal pensar assim, tem o nacionalismo crítico, tem uma crítica social, só que eles trazem um elemento que é bem legal aqui de pensar, que é uma nova linguagem. Se os caras estão criticando os parnasianos, que ficavam falando um monte de palavra bonita, mas não tinha muito significado, eles querem falar o quê? Vamos tentar falar a língua do povo, vamos tentar pensar como as pessoas falam. E aí a gente vai ver essa coisa de trabalhar com uma linguagem mais popular, mais próxima da oralidade. Quero mostrar para vocês um poema. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Por que é legal a gente entender? Dê-me um cigarro é a forma mais correta da gente falar, né? É igual o amo-te. É correto falar assim, porque tecnicamente a gente não pode colocar esse pronome no início da frase. Agora, vamos combinar. Quem no nosso dia a dia vai falar, ô querido, dá-me um copinho d'água? Não, né? A gente fala, dá uma água aí. Não é verdade? Então é disso que se trata. Quando o Oswald de Andrade coloca pronominais e brinca com essa linguagem, ele está trazendo para a gente uma linguagem mais popular e mais próxima da oralidade. Quero falar então para ti agora dos principais escritores. Falei do Oswald de Andrade e do Mário de Andrade antes, né? Eles não são irmãos, mas são muito amigos e produziram, são cabeças intelectuais da Semana de Arte Moderna, junto com a Tarsila do Amaral, por exemplo, com o Villa-Lobos, que é compositor, também com a Anita Malfatti. Então aqui a gente sabe da importância do Oswald e do Mário. Mas a gente tem também o Manuel Bandeira, que eu comentei antes, que é o autor dos Sapos. Tem um outro poema que também faz uma crítica ao passado, fala da ruptura com o passado, que chama Poética, que ele começa dizendo, né? Abaixo os puristas, estou farto do lirismo comedido. Então, uma coisa que mostra também essa ruptura. E o Menotti Del Picchia, ele é um cara que faz parte do que a gente chama de grupo de si dos 5, que é Oswald, Mário, Tarsila, Anita e ele, mas literariamente ele não tem um grande peso. Mas foi ele que fez a leitura dos Sapos do Manuel Bandeira durante a Semana de Arte Moderna. E aí, assim, um adendo importante. Antes eu falei do nosso querido, ou não, Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato foi um crítico do modernismo, um crítico feroz. É importante lembrar que em 1917 ele publicou um texto que se chama Paranoia ou Mistificação, para falar mal da primeira exposição que a gente tem de expressionismo no Brasil, que vai misturar um pouco
do cubismo, que vai misturar um pouco do futurismo, que é a exposição da Anita Malfatti. Busca esse texto para dar uma olhadinha, porque ele vai falar de arte degenerada, de artistas que seriam esquecidos, que tem muito conhecimento na cabeça desses artistas, por isso eles estão malucos, que essa arte moderna é como se fosse um furúnculo da arte brasileira. Observa porque é um discurso interessante da gente perceber para a prova. Agora, figurinha carimbada do Enem, gente. Assim, ó. Vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade. Por quê? Não porque eu amo e tal, até porque eu falaria por horas e horas, mas porque ele é o autor que mais caiu no Enem. Então, a gente tem que lembrar dele sempre. E aí eu gosto de lembrar o seguinte, para a gente falar de Drummond, é sempre importante a gente lembrar de onde ele surge, né? O Drummond é mineiro, só que a gente tem que falar de onde ele surge no sentido de, literariamente falando, que é da segunda geração do modernismo. O modernismo é dividido em 3 gerações, né? A fase revolucionária que a gente falou agora, a segunda geração, que é uma geração dividida entre a poesia e a prosa. Quer dizer, a gente vai ter o romance de 30, que é bem crítico social, que é bem regionalista, que é lá onde está Jorge Amado, Raquel de Queiroz, tá José Lins do Rego, Graciliano Ramos, e a parte da poesia, dos poemas, que é onde estamos com Drummond, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Então, assim, falar o Drummond é falar de uma galera que começa a fazer poesia a partir da Revolução da Semana de 1922. Só que assim, eles não têm mais aquela cobrança que os poetas de 22 tinham. Porque os poetas de 22, para poder fazer a Revolução, para poder ser a fase heróica, eles precisavam romper com tudo. Nunca fazer nada que fosse do passado, né? Nunca utilizar métodos antigos. Aqui, o que eles pensam? Bem, a gente conseguiu uma libertação. A gente pode nunca mais utilizar uma rima, mas a gente também pode fazer um soneto. A gente pode nunca mais usar alguma coisa de linguagem da França, mas pode também usar se quiser. Quer dizer, a segunda geração da poesia, ela começa a ter total liberdade na sua produção. E o Drummond representa isso muito bem. O Drummond, ele começa, na fase inicial da poesia dele, ele traz muito elemento do campo e cidade. O cara vem lá do interiorzinho, lá de Itabira, uma cidade de Minas, e aí ele vai para São Paulo. E ao fazer esse impacto, né, de sair do interior para ir para a zona urbana, ele vai falar muito sobre essa situação, como que é a comparação da calmaria do interior com a loucura da cidade grande, como é ser um indivíduo no interior quando você realmente é uma pessoa e quando você vai para o urbano que você passa a ser um número no meio da multidão. Então a gente vai ter bastante essa percepção na obra dele. Outra coisa que aparece muito é a questão do gauche. Tem até um poema dele que ele fala, né? Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. O que gauche significa? Significa errado, perdido. Então é uma ideia de que ele está ali observando esta cidade, observando as pessoas e se sentindo um pouco perdido no meio delas, né? No meio dessa multidão, no meio das coisas que estão acontecendo. Isso vai se destacar muito quando da publicação de A Rosa do Povo, em 1945. A Rosa do Povo é um livro que tem muitas temáticas diferentes, mas todas elas estão muito ligadas à desesperança. Quer dizer, ele está escrevendo depois da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, da ditadura Vargas, e ele percebendo o estrago, não só físico que isso tudo causou, mas o buraco humano que se faz quando a gente passa por esses momentos tão violentos, tão ditatoriais, né? Então a Rosa do Povo traz esses elementos. Então ele começa falando um pouco sobre
como é fazer poesia, e aí a gente tem uma coisa que é legal, que é a metalinguagem, né, que é o poema que fala sobre poemas, e aí depois ele vai falando sobre as decepções, o olhar para a cidade, o quanto a esperança está faltando, e aí eu quero que vocês fiquem atentos a um poema que chama A Flor e a Náusea, que fala sobre uma flor que nasce no asfalto, pálida, triste, mas é uma flor. Vai falar um pouco dessa questão da esperança. Ele vai também abordar as cidades destruídas pelas bombas, fazer saudação a Stalingrado, né, que é a primeira grande derrota do exército nazista. Vai falar dos grandes homens que tentaram mudar o mundo. Então é uma obra muito densa e que vai trazer essas temáticas aí muito fortes da década de 30 e 40. Outra temática importante é a questão do amor e do desamor, no sentido de que às vezes ele fala de amar e mal amar, a morte dos amantes. Então fala um pouco sobre essa coisa do amar demais ou amar de menos, envolvimentos de todos os tipos. E aí ele vai envolver sensualidade, inclusive ele tem obras em que ele fala só disso, né? Tem um livro de poemas que chama Amor Natural, que ele fala sobre sexualidade e sensualidade de uma maneira muito direta, sem grandes compromissos com a fantasia. Então, tem essas peculiaridades, tanto no poema do Drummond, quanto nas crônicas do Drummond. A gente também vai ver o tema da saudade, relacionado um pouco à infância, à família, ao lugar de origem. E aí quero chamar a atenção a um livro de despedida que chama Farewell, que é um livro que ele já estava muito objetivado para ele, que era o momento dele partir daqui, e aí ele começa então a escrever um pouco sobre a despedida das pessoas e como ele gostaria de deixar o mundo. Para a gente finalizar, é legal pensar na estrutura que o Drummond propõe para a gente. Eu falei, olha, agora eles estão com um verso livre, eles escrevem como eles quiserem. Então, a maioria das vezes, o Drummond escreve com estruturas livres, não tem um tipo, um formato específico. Não necessariamente a gente tem rimas. Ah, o Drummond nunca faz uma rima. Às vezes faz, mas não necessariamente a gente tem rimas específicas, né? Às vezes ele brinca mais com uma sonoridade interna do que com aquelas rimas externas perfeitas. Ele trabalha bastante repetição, é só lembrar, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa coisa da repetição que é um artifício de musicalidade. Tem muitos poemas longos, claro, tem poemas curtos, mas uma das características que mais chama a atenção no Drummond são os poemas longos. E uma linguagem mais popular, menos acadêmica, menos erudita. Então, agora, quero falar para ti sobre a geração de 45. A gente viu há pouco que o modernismo, né, começa na Semana de 22, então aquela rebelião toda, a geração revolucionária, heróica, em que eles começam então a negar todo o passado. E aí eu falei para você agora do Drummond, né, que faz parte da segunda geração, ele, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, e que nesse momento, né, nessa geração do modernismo, a gente tem uma espécie de liberdade total, porque essa liberdade total está relacionada a usar ou não usar métrica, rimas, formas. Agora, aqui, nessa geração, a gente já volta a perceber que existe um apego mais forte à técnica, que volta um pouco a mostrar a forma como algo importante na construção da literatura. Essa geração é a geração de 45, que é a terceira geração do modernismo, que também às vezes é chamada de geração psicológica. E isso é muito importante para pensar a hora que a gente vai olhar para um texto no Enem e identificar características. Por quê? O fluxo de consciência e a psicologia estão muito juntos. Então, vamos pensar que tem um texto da Clarice Lispector para a gente analisar, como é o caso do romance As Meninas, que eu falei agora, ou o conto Seminário dos Ratos, que ela metaforiza as pessoas de poder em ratos. E aí, João Cabral de Melo Neto, que é essa figura da poesia, ele é chamado engenheiro do verso, ele tem uma grande preocupação com a forma mesmo, tudo que ele constrói
tem rimas específicas, formato específico, e ele fala bastante sobre a própria construção da linguagem. É legal trazer aqui a ideia do sertão, porque ele tem um dos poemas mais importantes da nossa literatura, que é o Morte e Vida Severina, em que ele coloca a questão dos severinos, né, das pessoas que vivem no sertão, das mortes dos sertanejos, do abandono. Poema lindíssimo, bastante grande. E, para além disso, ele trabalha muito com imagens. A gente vai lendo, né, a imagem do rio Capiberibe, a imagem da Espanha. Ele morou na Espanha, então ele faz uma relação entre o sertão e a Espanha. Então, isso é importante aqui. E, por último, a gente tem o Guimarães Rosa, que tem um livro que chama Grande Sertão Veredas, que eu falei antes, e esse livro ele tem como característica os neologismos. Ele cria palavras, ele une palavras que já existem na língua portuguesa e cria uma palavra nova, ou até inventa uma palavra que não existe. Isso é muito forte na obra inteira do Grande Sertão Veredas, mas também nos contos. Falei para vocês a questão do misticismo, que aparece aqui, e aí a gente vai ter uma prosa bastante poética, né, com uma carga poética que aparece também na Clarice, e a gente tem essa coisa do regionalismo. Ele traz bastante o sertão de Minas, as experiências do regionalismo para dentro da obra dele, o que aproxima ele até um pouco com os escritores de 1930, mas com outra pegada. A crítica social diminui um pouco e a questão interna, né, o fluxo de consciência passa a se destacar. E agora, esse é um tema que me pega muito, eu poderia ficar aqui 50 anos falando, mas vocês não aguentam mais, né? Mas olha só, canção popular. Gente, quando eu falo de canção popular, eu posso pegar assim, ó, desde 1920 até 2000 e lá vai pedrada. Assim, a gente tem muita coisa para falar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para ti coisas específicas que aconteceram ao longo da história da nossa canção para poder discutir um pouquinho como que vocês vão analisar ela, tá? Então, assim, vamos pensar que em 1950 a gente tem o boom da Bossa Nova, né? A Bossa Nova, ela é, tipo, conhecida mundialmente, Garota de Ipanema, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, toda essa lógica. O que eu quero dizer com isso? A Bossa Nova trouxe essa coisa da beleza do Rio de Janeiro, né? De uma vida pequeno-burguesa, então de uma vida muito preocupada com as questões das relações interpessoais, uma ideia de um amor mais profundo, mais calmo, mais delicado, vindo nessa ideia daquele crescimento do JK, né? Um Brasil que cresce, um Brasil que agora vai deslanchar. Então isso vai ser muito forte. Então a gente vai ter Vinícius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, que são canções que vão ou abordar essa questão da beleza do Rio de Janeiro em paralelo com a beleza das mulheres ou a beleza do amor, ou então alguns temas mais melancólicos, como a separação ou um amor não correspondido. Claro, ao longo do tempo, o Tom e o João Gilberto e o Vinícius também, eles vão falar sobre questões sociais. Mas quando a gente fala de bossa nova mesmo, a gente está olhando para essa coisa do amor e do Rio de Janeiro e da vida feliz pós-guerra e antes da ditadura militar. Agora, entre 1960 e 1970, a gente tem aí os nossos compositores, que muitos estão vivos, inclusive, e que são muito importantes, porque eles vão criar aqui o que a gente chama basicamente de MPB. A música popular brasileira, como o nome que a gente tem, é criada nesse momento aqui, principalmente por causa dos grandes festivais da Record e depois da TV Manchete, enfim, são festivais de música que moviam multidões para estádios, ginásios, as pessoas brigavam pelos seus cantores favoritos e não sei o quê. E isso aconteceu, inclusive, durante a ditadura militar. Esses festivais foram proibidos ali no final da década de 60, principalmente depois de um boom de uma música, uma grande música de protesto, que chama Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, que é uma música do Geraldo Vandré, que vocês conhecem provavelmente como Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Essa música deu um impacto muito grande à época da ditadura militar e isso acabou dando uma encerrada nos festivais. Para além do Geraldo Vandré, que está longe de ser o mais famoso de todos, a gente tem figuras como essa, Chico Buarque,
Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes. E a composição desses caras aqui podem estar vinculados a alguns temas. O Chico, por exemplo, ele está muito vinculado à crítica social quando se trata de Enem. Na prova do Enem de 2021, caiu uma questão sobre a crítica à escravidão, por exemplo. E a gente tem várias críticas que ele faz em relação à ditadura, na década de 60 e 70. Ele vai falar muito sobre a urbanidade. A gente vê essas mesmas críticas passando pelo Gilberto Gil, pelo Caetano, que são caras que falaram sobre a ditadura, mas também propuseram novidades. A gente vê que o Gil fez essa grande composição, que é aquela do Rio de Janeiro Continua Lindo, e na verdade foi um samba de despedida, ele estava indo para o exílio, mas mostrando as cidades, mostrando a urbanidade, os cotidianos. Isso é muito comum na obra desses caras aqui. E a gente, quando fala dos Mutantes, a gente está falando de gente que faz uma crítica à normalidade e que traz perspectivas estéticas diferentes, citando, por exemplo, como é o caso até do Gil e do Caetano, citando Coca-Cola, artistas de cinema, a construção de Brasília. Então, eles têm um recorte histórico bem importante, por isso acabam caindo tanto nas provas do Enem. E aí, claro, esse destaque a Tropicália, não só pela questão musical. A Tropicália é um movimento que nasce junto do concretismo que está na poesia, e a Tropicália é um movimento que vem para trazer cores novas, ritmos novos. Então é legal dar uma estudada nisso. Tem uma coisa aqui que é o samba. O samba é histórico, vem antes dessa galera aqui. Então a gente tem a Dona Irã Barbosa, Cartola, né, que são figuras bem importantes, mas o samba, sempre que aparece na prova, ele aparece recheado de um olhar que vai comparar o urbano, né, o centro da cidade, com a periferia. Vai mostrar a vida na periferia, fala um pouco sobre a negritude, vai falar um pouco sobre a luta das pessoas para conseguir as suas coisas e, ao mesmo tempo, a alegria dessas pessoas. Vai se falar bastante de relações amorosas também. Música que é música, volta e meia, precisa ter uma dorzinha de corno, e aí você encontra isso em todos os lugares. Quero falar para ti também sobre a questão do hip hop. Tem aparecido músicas do rap, hip hop na prova do Enem, e aí já caiu o Mano Brown com Racionais, discussão sobre a obra do Fiote, do MC Fiote. Então são coisas que estão bem próximas à nossa realidade, né? O que está acontecendo agora. Tanto que não é só hip hop e rap, é também funk. Então a gente tem que pensar aqui, quando a gente fala disso, a gente está falando da cultura de periferia. A gente está falando de uma ideia da periferia como produtora de arte, e não só uma ideia de uma periferia sofrida, mas uma periferia que está curtindo, que vive, que produz arte, que tem seus próprios questionamentos. A gente vai ver a questão do racismo aqui e outras discussões sobre minorias que vão aparecer nessas canções. E essa crítica social que está voltada não somente às questões das minorias, que na verdade são maiorias, né? As mulheres, as pessoas pretas, os indígenas. Tem essa discussão aqui. O Criolo, inclusive, fez uma música com um MC indígena, que é legal de vocês procurarem. Então, tem aqui várias questões sociais colocadas que estão relacionadas à vida e à cultura da periferia. Tem uma questão que caiu no Enem uma vez, que era uma canção do Mano Brown, que falava sobre a diferença da possibilidade das pessoas da periferia se divertirem e terem espaços para diversão, em contraposição às pessoas que estão no centro da cidade, que tem todos os espaços de diversão. Então, legal pensar nisso. Para finalizar aqui essa parte da música, quero falar das canções regionais. É muita coisa. A gente pode falar do forró, a gente pode falar do fandango. Então, assim, quando eu falo em canção regional, eu estou falando que normalmente, quando aparece um forrozinho, quando vai aparecer uma lambada, quando vai aparecer alguma coisa assim, eles costumam perguntar sobre linguagem regionalista.
sobre o uso das gírias, dos vocabulários de determinado lugar. Então também dá para ficar atento aí. E é claro, né? Se tu vai fazer a leitura da música, pode ser que não seja necessariamente sobre uma estrutura específica que eu estou falando aqui, mas sobre a interpretação do tema em si, assim como qualquer texto que vai aparecer na provinha de vocês. Então agora a gente está indo para o nosso último tema desse aulão maravilhoso de literatura, porque sim, né? Maravilhoso. Mas olha só, a gente fala sobre literatura contemporânea. Gente, assim, ó, impossível a Prof. Camila conseguir trazer tudo para vocês, porque a gente está falando de alguma coisa que começa mais ou menos em 1950 e está acontecendo até hoje. Então, o que eu vou falar para vocês poderem ficarem atentos ao que pode acontecer? Deem uma olhada no concretismo, gente. O concretismo é uma literatura que mistura muito palavra com imagem, brinca com a maneira como as palavras vão ser colocadas na folha. Deem uma olhada nos concretistas, Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Décio Pignatari. São escritores bem importantes que trabalham com uma imagem da fotografia, do cinema, da propaganda, faz essa coisa de linguagem verbal e não verbal. A poesia marginal, que está super representada pela Ana Cristina César, pelo Cacaso, e eles são poetas marginais não só porque falavam de temas marginalizados, como a questão LGBTQIA+, como a questão da tortura, como a questão da solidão da mulher lésbica, que é o caso da Ana Cristina César. Então, eles falam dessas temáticas, né, do racismo, do abandono nas periferias na época da ditadura militar, mas também porque eles não eram publicados pelas grandes editoras. A literatura marginal era feita à mão, a galera distribuía e vendia seus materiais com coisa costurada, com material usado no mimeógrafo, com cópia de forma muito antiga, assim, né? Muito precária. Então é legal a gente conhecer. A gente tem a pop art, que pode aparecer tanto na parte gráfica, com figuras como Andy Warhol, ou então pensando nos grafites das ruas, no picho, e pode aparecer também na música, né? Quando a gente está falando de uma música, de uma MPB mais nova, dá uma estudada na pop art. E aí a gente tem alguns autores da contemporaneidade que eu quero dar um destaque para vocês. A nossa maravilhosa, perfeita Conceição Evaristo, que vai tratar muito da questão da mulher negra. Então, a gente tem muitos contos que debatem a negritude, as periferias da cidade. A Elisa Lucinda, que é uma poetisa feminista, que vai trabalhar bastante com as características da vida da mulher. O Caio Fernando Abreu, que faz uma literatura super psicológica, que está aqui, ó, com a galera da poesia marginal, né, dessa geração mimeógrafo. A Ana Miranda, que tem um romance que vai discutir o Brasil do século XVII, que vai falar do barroco, né? Então é uma escritora super contemporânea, mas que faz romance histórico. A Jaride Arraes, cordelista, poetisa, que conta a história de outras mulheres nos seus cordéis. E tem o Jefferson Tenório, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 com o Avesso da Pele, que faz romances muito profundos sobre as convivências familiares e as relações interpessoais e o que atravessa também um pouco da negritude. Percebam que quase todos esses artistas que eu falei agora, e aí assim, ó, dá para ver muita coisa além deles, né, mas são artistas em destaque, a gente vê que eles estão discutindo temas muito atuais. Então, a gente vê discussões sobre as questões das minorias, como eu coloquei aqui, né, que são temáticas sociais. Então, a questão do negro, do indígena, da mulher negra, da mulher na base da pirâmide da sociedade, a discussão do lugar das pessoas da comunidade LGBTQIA+, dentro da sociedade em que se vive, a questão até da maternidade, das crianças. Então, as temáticas que estão em voga hoje, que estão sendo debatidas em vários lugares, desde jornais, revistas, internet, Twitter, são coisas que estão sendo produzidas também na literatura contemporânea. Então, é muito legal a gente ficar atenta a essas questões, porque se aparece, né,
poetas mais contemporâneos, com essas temáticas, normalmente vai se discutir a interpretação dos poemas a partir dessas temáticas aqui, mas também pode até discutir um pouco sobre a liberdade estrutural, uma estrutura de poema que não é mais aquele poema clássico, mas que pode aparecer num cordel, como é o caso da Jari Arraes. Então, vamos dar uma lida aí, acho que ler poesia contemporânea, conhecer esses autores, dá para ir buscar o nome dessa galera toda aqui no Instagram. Entra lá, bota nome, você vai achar essas pessoas e você vai conseguir conhecê-las e saber o que elas têm produzido. Acho que pode ser legal, porque o Enem sempre traz um elemento de contemporaneidade, certo? Então, não esqueçam que até a prova do Enem vocês podem fazer alguma revisãozinha com os nossos simulados, com os e-books de literatura também e outras aulas. Ah, me perdi alguma coisa, tia Camila. Vai lá nos nossos e-books e nas aulas antigas, que é possível amarrar a memória para vocês poderem fazer essa prova tinindo. Sorte para todo mundo. Na verdade, nem contem tanto com a sorte, conta com o talento, que eu confio. Um abraço, até mais.